Todo mundo consegue ouvir a gente bem, ver a gente bem? Bom, boa tarde, né? Mais uma vez. Meu nome é Igor, eu estou aqui com o Arthur do meu lado. A gente trabalha com o Excel, né? E vamos apresentar esse webinar para vocês. Qualquer probleminha que vocês tiverem aí por acaso, tenta dar um refresh na página, ou então assistir pelo celular também é possível. Em último caso, pode mandar mensagem para a gente no chat, que a Verônica está cuidando desse webinar tudo certinho e ela vai conseguir resolver para vocês. Bom, como eu falei, a gente trabalha aqui na TrackSale, né? O TrackSale que é especialista em NPS. A gente tem um software de gestão da satisfação de clientes. Então, por isso, a gente adquiriu bastante experiência nessa área e a gente queria compartilhar um pouquinho dessas experiências que a gente teve com vocês, né? Então, o nosso objetivo aqui é falar de algumas métricas complementares ao NPS, né? Porque o NPS, não sei se vocês todos já conhecem, né? Mas em breve a gente vai fazer uma pequena explanação a respeito. Mas ele é uma das principais métricas utilizadas na monitoramento de satisfação dos clientes. Só que, além dele, a gente tem também outras métricas que são tão importantes quanto, né? E é delas que a gente vai comentar hoje. Vocês conseguem ver os slides tudo certinho, né? Bom, como eu falei, né? Meu nome é Igor, eu sou um dos gestores de sucesso de clientes aqui da TrackSale. Estou aqui com o Arthur, que também trabalha com a gente no sucesso de clientes. Como o Igor comentou, né? Não sei se todos vocês já sabem sobre o que é NPS, vou fazer uma explicação bem rapidinho para aqueles que às vezes estão chegando aqui agora. O Net Promoter Score ele é uma métrica de satisfação e experiência do cliente. Ele surgiu em 2003, lá em Harvard, com uma pesquisa do Fred Reichheld, e ele inovou por ser extremamente simples. Então, a primeira coisa que a gente faz para o cliente é perguntar, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a minha marca a um amigo ou familiar. E a partir da resposta que ele der, a gente divide ele em 3 perfis. Aqueles que dão nota de 0 a 6, a gente chama de detratores, são os clientes que costumam falar mal da marca, são aqueles que não recomendariam. 7 a 8 são aqueles clientes que tiveram experiências parciais, não foram nem tão negativas nem tão positivas, eles têm uma grande chance de migrar para os concorrentes, eles são os clientes que realmente estão em cima do muro. E os clientes 9 e 10 são os que tiveram uma experiência muito boa, às vezes até mesmo além das expectativas, falam bem da marca e recomendam. Então, a partir disso, a gente consegue calcular o NPS, que é a porcentagem de clientes promotores menos a porcentagem de clientes detratores. Isso é só uma explicação rapidinha para que a gente possa seguir, né? Como o Igor falou, o foco do webinar é nas métricas complementares do NPS. O que a gente pode fazer para que a nossa pesquisa seja feita com sucesso, com veracidade, a gente possa confiar nos dados e, além disso, a gente alcança os melhores resultados do NPS ao longo do tempo. Então, o primeiro delas, o Igor vai falar aqui para a gente. Bom, para começar, né, a gente já percebeu aqui, com a nossa experiência, que quanto menos perguntas são utilizadas no questionário, maior será a taxa de resposta. Né? Isso porque ninguém mais tem paciência para ficar respondendo esse questionário muito longo. Né? Eu tenho certeza que vocês já tiveram alguma experiência com alguma loja, alguma marca, e que logo em seguida vocês receberam uma pesquisa de satisfação e ela era gigantesca, com vários itens, né, várias perguntas. E isso não funciona mais, todo mundo está cansado disso já. E como o Arthur falou, o NPS ele se baseia em uma pergunta apenas, o que o torna ideal para esse tipo de pesquisa, né, de satisfação. Então, a gente percebeu que, utilizando apenas a pergunta do NPS, a gente já consegue uma taxa de resposta bem alta, que a nossa expectativa aí, geralmente é de 20% de respondentes, e que, com isso, ao mesmo tempo, a gente não perde a qualidade da pesquisa, porque o NPS já é uma pergunta bem abrangente, e por isso ele se torna extremamente fácil de se lidar, né? Fácil de utilizar para esse tipo de situação. Mas, como a pesquisa ela pode ser feita por diversos canais diferentes, né, podem haver algumas diferenças entre eles. Exatamente. O que acontece? A expectativa é sempre atingir um mínimo de 20% para que a gente possa confiar nos dados. 20% é apenas uma base. O importante mesmo é ter um volume considerável.
Mas a gente sabe que, dependendo do canal de coleta, a gente já pode esperar taxas maiores ou menores. Por exemplo, o e-mail, a gente vê que tem taxas de coleta, de resposta mais altas. Por quê? As pessoas já estão acostumadas a receber e responder esse tipo de pesquisa via e-mail. Então, a gente hoje tem encontrado com a maioria dos nossos clientes taxas que variam entre 25% a 30% de resposta, né? No SMS, que é um outro canal digital que a gente utiliza bastante aqui, a gente já tem taxas um pouco mais baixas, né? Hoje em dia, não é tão comum o brasileiro receber SMS mais. Então, essa taxa cai um pouquinho. Mas, mesmo assim, ainda é totalmente utilizada. Por quê? A taxa fica entre 18% e 22%. Esses dois canais, a gente cita eles porque, por serem digitais, por serem de fácil acesso, todo mundo tem um smartphone hoje, são os canais mais utilizados aqui na TrackSale. E onde a gente alcança excelentes taxas de resposta, e aí o projeto do NPS pode deslanchar. Só que o que é importante da gente ter em consideração para alcançar boas taxas? A gente tem que conhecer a jornada do cliente, tem que conhecer o momento certo para se impactar o cliente. Então, isso aí varia um pouquinho de canal de coleta para canal de coleta. Bom, a gente também já percebeu aqui que existem alguns fatores, né, que podem influenciar nessa taxa de resposta. E o principal deles é o momento, né, como o Arthur falou, é o momento em que a pesquisa é enviada ao seu cliente. Por exemplo, no caso de pesquisas realizadas por e-mail, a gente já percebeu aí que o disparo da pesquisa ele atinge maiores taxas de respostas se for feito às segundas, terças ou quartas-feiras, no período da manhã, por volta das 11 horas, e também após as 14 horas. Já nas pesquisas feitas por SMS, a gente já detectou que não tem assim, um momento, um horário específico, um dia específico da semana, como no caso do e-mail. A gente percebeu que, no caso do SMS, o que mais importa, né, para a taxa de resposta é o momento em que o SMS é enviado ao cliente. Por exemplo, assim que o cliente teve a experiência com a sua empresa, né, teve o ponto de contato, ele já recebeu o SMS. Isso pode ser que gere taxas de respostas mais altas. É bem importante também a gente enviar um lembrete, no caso de pesquisas por e-mail, principalmente, para tentar aumentar mais ainda as taxas de respostas. É aceitável a gente enviar um e-mail de lembrete, de modo que o cliente não se sinta mais fatigado pela pesquisa também. Ou seja, por exemplo, aqui na TrackSale, a gente costuma enviar um e-mail de lembrete 7 dias após a pesquisa inicial. Isso para lembrar aquelas pessoas que não responderam, né, que elas ainda têm a oportunidade de responder e avaliar a experiência delas com aquela empresa. No caso dos SMS, a gente pode também, para tentar aumentar a taxa de resposta, mudar o canal pelo qual a pesquisa é realizada. Por exemplo, a gente pode iniciar uma pesquisa por um canal, o SMS, no caso, e mandar um lembrete por e-mail também. Isso também é uma boa prática que costuma gerar aumentos aí na taxa de resposta. Mas a gente também pode utilizar outros canais e outras alternativas também para aumentar essa taxa de resposta. O que é importante pensar? É lógico que a gente quer ter o máximo de respostas possível. É sempre bom ter muitas respostas, porém é importante que todas essas respostas tenham uma profundidade, que elas estejam agregando valor na sua empresa. Além da nota, né, é lógico que a nota vai ser aquilo que vai produzir o score, o Net Promoter Score, a gente quer ter um feedback aberto, um feedback no qual o cliente pode deixar com as próprias palavras os problemas e os pontos positivos que ele teve na experiência. Então, para isso, a gente tem que pensar bastante no momento de impactar esse cliente. Como o Igor falou, existem momentos diferentes, dependendo do canal de coleta. Mas o que a gente vê? Quando você impacta o cliente no momento correto, por exemplo, via e-mail, você impacta ele a partir das 11 horas ou após as 2, a gente sabe que a caixa de e-mail dele já está um pouco mais vazia. Então, o cliente ele tem uma chance maior de responder e, além disso, comentar na sua pesquisa. O SMS, se você impacta o cliente quando ele saiu da sua loja, às vezes ele está num táxi, ele está sentado num lugar que ele tem a possibilidade de mexer no celular com tranquilidade, ele tem a chance de dar um comentário mais profundo. E o widget, que é esse outro canal de coleta que a gente está mostrando aí, ele é um canal de coleta dentro do seu website. Então, no meio da navegação, você impacta o cliente com a pesquisa. Isso também é importante, porque às vezes o cliente entrou no seu site para fazer uma coisa específica. Então, esse não é o momento correto de impactar ele. O momento correto de impactar ele é após ele ter finalizado uma compra,
ou no momento que ele está entrando, ele ainda não começou a mexer, porque aí ele vai ter chance de escrever mais, de deixar uma nota e também deixar o comentário aberto. E o que a gente tem visto é que nos e-mails a gente tem taxas de resposta comentados mais altas, né? Além de ter a taxa de resposta, a gente tem taxas de comentários mais altas, por volta aí de 60% a 70%, que é muito bom já. Por SMS, as taxas são mais baixas. Como eu falei, né, as pessoas às vezes não querem ficar digitando muito no celular e elas também não têm esse costume mais de receber e enviar SMS. Então as taxas giram aí em torno de 40%. E o widget, ele é bem variável. A gente tem algumas taxas que chegam a 70%, como o e-mail, outras bem baixas, às vezes até um pouco mais baixas do que o SMS. Então é importante você ter o traçado, né, qual é a experiência online do seu cliente, para que você impacte ele no momento correto. Isso aí é essencial. Mas também, a gente já percebeu que as pesquisas, né, de satisfação, elas devem ser realizadas continuamente, né? Não adianta muito você fazer uma pesquisa de satisfação pontualmente e realizar ela novamente daqui a 3 meses, por exemplo. Isso não faz muito sentido. Porque o interessante é você observar, em primeiro momento, o que os seus clientes estão falando, né, o que eles reclamam ou do que eles elogiam, replicar essas práticas boas ou corrigir as práticas más depois de ter coletado as opiniões, e em seguida já realizar uma outra pesquisa de satisfação, um certo tempo depois, para ver se aquelas práticas que você aplicou ou corrigiu surtiram algum efeito na experiência dos seus clientes. Porque a experiência daquele cliente, ela depende muito do atendimento e justamente por isso a gente tem que manter sempre esse padrão e avaliar constantemente esse padrão, esses processos, né, da sua empresa. A gente percebeu também que o ideal, né, claro, é sempre realizar pesquisa com todos os seus clientes. Mas, caso não seja possível, a gente consegue também alguns resultados bons por amostragem. Mas o ideal sempre é analisar todos, né, porque quanto mais feedbacks, quanto mais comentários seus clientes derem, melhor vai ser para você e para eles também, e para até próximos clientes. Porque, como eu falei, não adianta nada você coletar as opiniões no primeiro momento e esquecer daquilo. O ideal é você coletar, analisar e implantar mudanças, né? Mas, se mesmo com todas essas artimanhas que a gente passa para vocês agora, mesmo assim as taxas de resposta ainda não estiverem ideais, a gente ainda consegue fazer mais alguma coisa para tentar atrair mais os clientes para responderem a sua pesquisa, que é o caso de oferecer pontos, por exemplo. Exatamente. Como o Igor falou, até então, todas as dicas, todos os pontos que a gente passou são obrigatórios para uma pesquisa ser realizada com eficiência. A bonificação, ela não é obrigatória, ela é uma coisa que em algumas empresas a gente tem visto e tem dado muito certo, em outras acabou que não foi um projeto tão legal. Qual que é o ponto aqui? É você oferecer um bônus ou algum tipo de desconto, algum brinde, alguma coisa especial para os clientes que responderem. O que é importante a gente levar em consideração aqui antes? Quando você anuncia o bônus antes, por exemplo, eu te envio uma mensagem e falo, por favor, responda a nossa pesquisa e, por você ter respondido essa pesquisa, eu vou te dar 10% de desconto na sua próxima compra. Quando eu já te comuniquei que você vai ganhar esse bônus, ele acaba não interferindo na nota. Porque você já sabe que vai ganhar independente se você der uma nota baixa ou uma nota mais alta. O que a gente sempre sugere que as empresas façam? Né? Quando um cliente novo entra aqui e a gente faz essa sugestão, a gente costuma realizar um teste AB. A gente impacta uma certa porcentagem da base dele com o bônus e uma certa porcentagem sem o bônus, para que a gente veja se ele acabou influenciando de alguma forma o resultado do NPS. Mas o que a gente tem visto em 90% dos casos é que oferecer o bônus não influencia na nota do NPS. Mas, na verdade, aumenta muito as taxas de resposta e, além disso, ainda faz com que os clientes voltem a comprar na sua loja. Ele já está ali engajado, ele volta a comprar. A gente tem 2 casos de sucesso, tanto de taxa de resposta, quanto de aumento de faturamento na empresa. São esses 2 que vocês estão vendo aí. Uma rede de supermercados que hoje tem acima de 50% de taxa de resposta e um faturamento expressivo vem exatamente das pesquisas de NPS. É a mesma coisa um fabricante de bem de consumo que também tem acima de 40% de taxa de resposta e tem uma recorrência de compra muito grande a partir das pesquisas.
Por que a gente diz isso? O projeto do NPS, ele pode muito bem se pagar. Né? Você instaura a pesquisa, no primeiro momento é uma geração de custo a mais, porque, lógico, coletar feedbacks tem um custo, porém, ao longo do tempo, você consegue fazer com que a própria pesquisa, ao engajar mais clientes, ao fazer com que mais clientes retornem para comprar na sua loja, a partir de um brinde, a partir de uma bonificação, a gente faz com que o projeto se pague e até mesmo seja capaz de gerar uma quantidade de lucros para a sua empresa, como mais um canal de compras dos seus clientes. Mas isso a gente está falando para todos os clientes. Né? Como a gente consegue aumentar o faturamento a partir de pesquisa pensando em todos os clientes. Mas é muito importante que a gente tenha em consideração que os clientes promotores são aqueles que a gente tem a maior chance de ganhar lucros, de aumentar o faturamento em cima. E existe uma série de técnicas para fazer isso. Bom, como o Arthur acabou de falar, manter esse contato com os promotores após a pesquisa é extremamente importante. Porque, primeiro, porque eles com certeza continuarão como clientes fiéis, ou seja, trarão mais receita para você. E também por causa do marketing boca a boca, né? O famoso marketing boca a boca. Todo mundo sabe que é uma das melhores maneiras de se divulgar uma marca. E a gente já consegue aqui na TrackSale fazer com que clientes promotores compartilhem aquela boa experiência que eles tiveram com a sua empresa nas redes sociais. A gente simplesmente oferece a oportunidade para eles compartilharem e a gente vem observando que grandes clientes nossos aqui já conseguem atingir grandes taxas de compartilhamento nas redes sociais. E são diversas as redes, né? Facebook, WhatsApp também, o Twitter. A gente consegue fazer com que os promotores compartilhem aquela boa experiência e, com isso, mais pessoas que tomem conhecimento, né, daquela empresa e quão boa é a experiência dos clientes daquela empresa. A gente também tem uma outra maneira, né, de ativar esses clientes promotores, que é fazendo o que a gente chama aqui de sales booster, ou seja, fazendo uma pequena propaganda, um pequeno anúncio, né, diretamente na pesquisa, de modo que aquele cliente conheça outros produtos, conheça novas modalidades daquele produto que ele compra, e dessa maneira, né, oferecendo novas oportunidades de compra para aquele cliente, ele pode vir a comprar outros produtos, né, fazendo um cross-sell, ou até mesmo um upsell, né, fazendo upgrades daqueles pacotes que ele já adquire da sua empresa. Mas depois de medir todo o NPS da sua empresa, né, você pode estar pensando, bom, e como é que eu defino, né, qual NPS eu devo alcançar? Como é que eu defino as metas do meu setor? Se eu tenho que falar para o setor separado ou por empresa como um todo? Em que eu tenho que me basear, né, para definir esses números? Então, exato. Isso é o que a gente chama de definição de metas, né? Você já realizou uma pesquisa durante algum tempo, o mínimo que a gente sugere é de 3 meses para que você tenha uma base sólida para conseguir basear as suas metas e os próximos objetivos da sua empresa. Então, realizando uma pesquisa com eficiência, com todos os pontos que a gente citou até agora, durante um período mínimo de 3 meses, você então está pronto, né? O próximo passo seria a definição de metas do NPS. Por que isso é tão importante? Primeiro, você precisa de entender que o NPS, lógico, todo mundo quer chegar no NPS de 100. É o objetivo de todas as empresas. Porém, não necessariamente isso é o mais importante. O mais importante é sempre estar à frente dos seus concorrentes. Por quê? Uma série de estudos realizados até mesmo no lançamento do NPS, comprovados ao longo desses anos, correlacionou muito fortemente notas do NPS com crescimento. Então, a empresa que está à frente dos seus concorrentes em questão de maior NPS, maior satisfação, está oferecendo uma experiência melhor para os seus clientes, essa empresa tem a chance de crescer muito mais do que os seus concorrentes. Mas, calma, não é assim, o objetivo sempre vai ser o melhor. Caso você já esteja um pouco atrás, você tem que entender que o aumento do NPS é difícil. Não é fácil você conseguir aumentar muitos pontos de NPS de uma maneira muito rápida. Então, no ano passado mesmo, em 2016, foi feito um estudo com várias empresas que aplicam o NPS e se chegou ao número mágico de que para você traçar uma meta, você deve colocar ela entre 7 e 10 pontos de aumento ao ano. Por quê? É o que as empresas entenderam como um resultado ambicioso,
é difícil você alcançar esse aumento expressivo no NPS, porém, não é impossível. Com uma série de esforços em conjuntos, né, você primeiro divulga o NPS para toda a sua empresa, você envolve todas as áreas, você leva um feedback específico para cada uma das áreas, é possível você chegar num aumento aí de 10 pontos do NPS, talvez até um pouquinho mais. Mas, como meta, a nossa sugestão é sempre que ela fique entre 7 e 10 pontos. Isso aí, para você poder, então, realizar o NPS, você aplica a pesquisa, você define as metas e, ao longo do tempo, você acaba que começa a oferecer uma experiência melhor para o seu cliente. Por que você está oferecendo uma experiência melhor para o seu cliente? Lógico, isso aumenta o faturamento, você vai ganhar nome no mercado e, para isso, você precisa desenvolver a equipe. Para a equipe, é muito importante que ela tenha um foco do tipo, estamos oferecendo sempre o melhor serviço para os nossos clientes. Bom, então, gente, só para a gente fazer uma retomada rapidinho. A gente passou aqui pelas melhores maneiras de você realizar uma pesquisa, com dicas de momentos de aplicação, e depois que você está realizando essa pesquisa, você consegue, então, de aumentar o seu NPS a partir dessas metas. A gente queria abordar esses assuntos aqui hoje, nesse webinar, mas a gente queria deixar também o espaço para perguntas. Então, vocês podem comentar aí no chat, pode deixar algumas perguntas que a gente está aqui à disposição para conversar com vocês. Nós já temos aqui algumas perguntas. Vamos lá, a primeira. Valdiane, 3 meses. Nesse caso, pode ser 3 rodadas de NPS? Aqui no Eduz, rodamos de 6 em 6 meses. Valdiane. Então, é o que o Igor comentou um pouquinho mais para trás, né? O NPS hoje, no começo isso gerava uma série de dúvidas nas empresas que estavam aplicando, mas hoje já virou um consentimento, que o NPS não deve ser realizado em ondas, que seriam isso, de 6 em 6 meses. É melhor você dividir a base que vocês têm em diferentes bases de clientes para que vocês consigam impactar eles ao longo do tempo. Todos os meses seria o ideal. Por isso, você não vai ter problemas de sazonalidade, você vai conseguir que o cliente comente sobre um problema de maneira mais rápida. Por exemplo, se ele teve um problema hoje, ele não vai ficar 6 meses aguardando para poder dar aquele feedback para vocês. E, além disso, para que vocês consigam agir de forma mais rápida. Então, essa seria a primeira dica, aplicar o NPS de forma mensal. Aí, como você falou, caso não seja possível, né, às vezes vocês têm um problema aí que não dá mesmo para fazer. Nesse caso, eu indico aplicar o NPS durante um período de 12 meses, pode ser aí, às vezes 2 pesquisas, para que você já conheça o padrão de resposta dos dois pontos. E aí, a partir disso, você consiga traçar a sua meta para os 12 meses seguintes. A Graziela perguntou também, qual é a periodicidade ideal? Existe? Bom, Grazi, a gente já comentou isso aqui, né? A periodicidade ideal seria de uma vez por mês. Mas existem muitas empresas, muitos clientes nossos, que a gente já percebeu que fazem pesquisas diárias. Ou seja, o cliente teve contato com a empresa naquele dia, no dia seguinte ele já está recebendo a pesquisa. Mas é claro que isso varia muito com o volume de clientes que aquela empresa atende, né? Caso a sua empresa não tenha tantos clientes assim, por mês, por exemplo, por dia, as pesquisas podem ser feitas de mês em mês, talvez de semana em semana. Mas, como o Arthur acabou de comentar, nunca deixando para decorrer muito tempo entre uma pesquisa e outra. Por exemplo, 3 meses entre uma pesquisa e outra. O ideal é manter essa constância, né? Manter a periodicidade mesmo. Isso, o ideal é que você sempre impacte o cliente da maneira mais rápida após a experiência dele. E lembrando também que o mesmo cliente, ele não deve ser impactado com uma frequência muito grande. A sugestão para isso é que você impacte o mesmo cliente somente de 90 em 90 dias. Porque senão ele pode acabar fadigado, acabar achando que a sua pesquisa é um atrito para ele. Tem mais uma pergunta aqui da Fabiana, que é o seguinte. De acordo com as taxas de comentários, por e-mail é maior que o widget, depende do momento e do modelo. Então, no caso, por e-mail seria melhor do que o widget? Sim, geralmente o e-mail ele é melhor em termos de taxa de comentários, porque, como o Arthur também comentou, a pessoa ela já está no computador, geralmente, né? Ela já está acostumada a digitar naquele dispositivo, ou seja, o pessoal ainda não está muito acostumado com
em celulares, por exemplo. E o e-mail, ele é uma maneira de contato mais comum, né? É o widget que o pessoal ainda não tem muita confiança. Então, o e-mail, geralmente, a gente já consegue alcançar taxas melhores de comentários. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Jéssica. O que vocês têm visto na prática para as empresas colocar metas de NPS para as equipes? Legal, Jéssica. Então, uma percepção que a gente tem primeiro, é importante que a empresa em si tenha como meta geral o NPS, a experiência do cliente que a gente pode medir através do NPS. Quando essa meta geral da empresa, é mais fácil você passar para as outras áreas. Porém, a área que normalmente vai ter realmente uma métrica ali ligada a ela, que é o NPS, seriam as áreas de relacionamento com o cliente. Pode ser o sucesso do cliente, pode ser um saque, pode ser, às vezes, a própria equipe de marketing também. Mas é muito difícil você envolver a equipe de, por exemplo, tecnologia no NPS. Isso ficaria feito, a maneira correta de fazer isso é de uma maneira um pouco mais indireta, que é, como eu falei, você definir uma meta geral para a empresa, compartilhar com todos, né, e aí pode compartilhar as próprias opiniões dos clientes, como que cada área pode influenciar para que o NPS geral da empresa seja atingido. Mas aí, dessa forma, fica mais palpável e você acaba que não cria um problema dentro da sua empresa, que às vezes, uma equipe que não tem um contato direto com o cliente pode acabar achando ruim, caso as metas deles estejam ligadas diretamente ao NPS. A Renata perguntou aqui também. Essa meta de 10 pontos ao ano, vocês entendem que são para qualquer ramo? Sim, Renata. Essa meta vale para qualquer ramo de empresa. O que a gente não recomenda é que você compare o seu NPS com empresas de ramos diferentes da sua. Ou seja, quando você quiser comparar, né, com o mercado, pegue somente empresas de mais ou menos a sua área de negócio. Né? Mas com relação à meta, sim, esse valor pode ser aplicado sim, a qualquer tipo de empresa de qualquer ramo. Exato. Tem uma outra pergunta aqui também da Jéssica. E o que vocês veem de prática sobre atrelar bonificação e metas de NPS? Bom, é muito comum as empresas atrelarem a PLR, né, essas bonificações, às metas de NPS. Então, é simplesmente mais uma maneira de motivar a equipe e de fazer com que todo mundo fique engajado, todo mundo trabalhe para melhorar a experiência dos clientes da empresa. Então, essa prática é bem comum. A gente até indica isso para os nossos novos clientes, né? Sempre que os clientes chegam para a gente e a gente dá todo esse treinamento, né, de melhores práticas e tudo mais, a gente sempre indica que haja alguma maneira, né, de fazer essa relação entre as metas do NPS e os bônus da equipe, porque todo mundo só sai ganhando com isso. Exato. No princípio, a gente não sugere isso de cara. O ideal é que exista uma série de monitoramentos antes, para que tenha bem definido qual que é o NPS atual, aonde que a gente quer chegar, em quanto tempo a gente vai chegar lá, e a partir disso a gente começa a atrelar as bonificações ao NPS. Né? Primeiro é importante ter uma base sólida, é importante que toda a empresa conheça o que é NPS, como que ele está sendo monitorado, qual que é a nossa metodologia de pesquisa aqui dentro. Porque como a gente está mexendo com dinheiro, né, é uma questão bem sensível aí dos funcionários, caso exista qualquer dúvida sobre o que é NPS, como que ele está sendo aplicado, isso pode se tornar um problema para vocês. Então, a sugestão é que vocês façam a pesquisa, monitorem durante um tempinho, para que depois vocês comecem a atrelar isso às bonificações. A Aline falou aqui também. Como vocês veem a melhor forma de abordar o cliente para a divulgação da sua boa experiência nas redes sociais? Bom, eu posso dar um exemplo aqui da TrackSale, que nas nossas pesquisas por e-mail, a gente consegue adicionar o que a gente chama de Social Booster, que é simplesmente um módulozinho da pesquisa. Ao final da pesquisa, aparece apenas para os clientes promotores. E o que a gente oferece para eles é o seguinte: aparecem os botões das redes sociais e uma pequena mensagem dizendo mais ou menos assim: percebendo que você ficou satisfeito com a experiência com a nossa empresa. Que tal compartilhar essa boa experiência com seus amigos nas redes sociais? E a partir daí, ele pode clicar em qualquer daqueles botões da rede social da sua preferência
e escrever uma pequena mensagem e compartilhar um conteúdo que os nossos próprios clientes definem. Ou seja, pode ser o URL do site da empresa, ou então uma outra URL qualquer de um site promocional, por exemplo. E a partir desse módulo, né, da nossa pesquisa, que chama Social Booster, o cliente ele consegue compartilhar aquela experiência, mas lembrando, né, isso é só oferecido para os clientes promotores. Ou seja, só aqueles que deram uma nota 9 ou 10 que realmente ficaram satisfeitos com a experiência com aquela empresa. E realmente, né, como o nome já diz, querem promover aquela empresa para os seus amigos e seus familiares. Exato. Só complementando também, o ideal é que vocês entrem em contato com os clientes após a pesquisa. Não só, como o Igor falou, né, oferecendo uma possibilidade dele compartilhar, mas realmente entrando em contato via e-mail, via uma ligação, às vezes identificar os clientes mais importantes para vocês, e aí sim você pode, primeiro, agradecer pela pesquisa, e logo em seguida, às vezes, propor, né, oferecer alguma coisa para ele, para que ele faça esse compartilhamento, esse tipo de ação. Gente, só um ponto aqui, parece que a gente acabou deixando algumas opiniões para trás, a gente já recebeu aqui. Vou tentar responder na ordem que o pessoal foi enviando, mas aí como o volume está um pouco grande, a gente vai, às vezes, mudar aqui, mas a gente vai tentar responder todas as perguntas. Então, o Heraldo ele perguntou como que a gente pode automatizar as pesquisas. Né? Isso vai depender um pouco da ferramenta que você está usando. A TrackSale é uma das ferramentas possíveis para que você faça a gestão das experiências do seu cliente. Vou falar aqui do nosso exemplo, mas com certeza as outras empresas devem trabalhar, na verdade trabalham com um sistema parecido. Você pode realizar disparos em lotes, né? Pegar uma base de clientes de ontem, da semana anterior e disparar hoje. Ou você pode integrar os sistemas, né? A partir do sistema de o cliente deu uma marquinha lá, ele realizou essa ação, ou o próprio operador dá um check e aquela pesquisa é direcionada. Uma série de ferramentas aí no mercado e todas elas podem ou deveriam ter esse tipo de automatização. Mas, na verdade, o NPS ele é uma metodologia que ela é licenciada para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode utilizar o Net Promoter Score. Algumas ferramentas, como a TrackSale, são licenciadas pela Bain Company, que é a criadora, para poder comercializar. Mas fiquem à vontade aí para ter até outras ferramentas que vocês podem utilizar. Tá? Continuando na ordem aqui, qual o melhor momento de relacionamento do cliente para fazer o contato com ele? Existe uma diferença, quem fez essa pergunta para a Jéssica, existe uma diferença que você impactar o cliente ao final da experiência dele, é o que a gente chama de NPS de relacionamento, o cliente já finalizou o ciclo de experiência dele com a sua empresa, ou você pode impactar o cliente depois de cada pequena experiência, por exemplo, compras, entrega, utilização do produto, uma assistência técnica. Você pode realizar o NPS após cada uma dessas etapas também. Então, quando você for pensar em quando que eu vou impactar o cliente, você precisa de primeiro ter definido a jornada desse cliente e depois disso definir quais são as experiências que você gostaria de ter um feedback sobre elas. E a partir disso você impacta o cliente. O que é importante você ter em mente? O cliente ele vai ter outras prioridades. A pesquisa nunca vai ser uma prioridade para ele. Então você precisa impactar ele no momento em que ele está confortável, seja na casa dele, seja no carro, seja na sua própria empresa, mas ele está confortável para poder responder essa pesquisa. Ele tem tempo, ele não está com outras urgências e, além disso, você tem um layout agradável. Você tem que fazer com que a resposta da pesquisa seja agradável para o cliente, mais rápido, com a menor quantidade de cliques. Isso tudo aí já vai garantir que você esteja impactando o cliente no momento correto. A Renata pergunta aqui também. O NPS deve ser aplicado para pessoas em prospecção também, e não só clientes? Bom, teoricamente sim, ele pode ser aplicado para os seus clientes em potencial, né? Mas no caso deles, você não vai estar avaliando a experiência deles com a sua empresa. Como o Arthur acabou de falar, não vai ser aquele NPS que mede a experiência em geral. Vai ser o NPS que mede a experiência específica, né? No caso, a prospecção que a sua equipe fez com ele. Mas, em tese, né, como eu disse, ele pode ser aplicado sim, sem problema. Legal. Essa média de periodicidade é para a SaaS também? Foi a Marina que fez a pergunta. Sim, Marina. Por exemplo, o TrackSale mesmo, uma empresa SaaS, e aqui a gente monitora nossos clientes
o mesmo cliente, a cada 3 meses, mas clientes mais antigos a gente começa a monitorar a partir de 1 mês e meio que ele já é cliente da TrackSafe. E aí a gente continua a cada 90 dias. Então, a ideia é que vocês tenham, assim, cliente sendo monitorado a todo momento, para que você consiga identificar possíveis falhas de vocês, mas o mesmo cliente com uma periodicidade mínima de 90 dias. 90 dias para SaaS encaixa muito bem. Às vezes, para produtos físicos, a gente aumenta um pouco essa periodicidade para que o cliente seja impactado só depois de mais 6 meses, por exemplo. A Núbia pergunta assim, qual a desvantagem de fazer pesquisas com intervalos menores, por exemplo, semanais? Bom, no caso de fazer pesquisa com o mesmo cliente em intervalos semanais, a desvantagem é que ele vai ficar de saco cheio, né? Vai ser muita pesquisa em pouco tempo e isso vai acabar deixando ele fatigado, né? O que não é bom, porque além dele não responder às pesquisas subsequentes, ele ainda vai ficar bravo com a sua empresa, né? Ele não vai ficar nem um pouco satisfeito com aquela experiência. Agora, realizar pesquisas semanalmente com vários clientes, né? Ou seja, clientes diferentes, isso é ótimo. Só tem vantagens isso, porque você vai estar analisando, né, períodos específicos da linha do tempo, né, da sua empresa, e com isso você vai ter mais dados para analisar, para identificar algum gargalo que tenha acontecido, por exemplo, naquela semana especificamente. Ou seja, só vejo vantagem em realizar pesquisas semanais. Isso. Dando sequência aqui, é uma pergunta da Bruna. Ela falou, como que eu vou poder traçar minhas metas caso os meus concorrentes não monitorem o NPS ainda? A gente sabe que isso é um problema muito comum no Brasil, onde as empresas ainda não têm o costume de monitorar o Net Promoter Score. Então, nesse caso, realmente, o conselho tracem o seu NPS, né, a partir de 23 meses, e a partir disso, comecem a buscar sempre o NPS cada vez mais alto. E com as metas que a gente conversou também. A ideia é que você consiga, às vezes, comparar a sua empresa com empresas que oferecem experiências semelhantes, né? Às vezes, você pensando mais no qual é a experiência do cliente, não no produto, e também, às vezes, pensar com empresas do exterior. São comparações muito mais fracas. A dica sempre vai ser usar a sua própria NPS para traçar essas metas, mas, no mínimo, você vai conseguir ter uma base muito boa para ver. Então, se tem empresas que estão chegando lá no exterior, eu acho que eu também consigo. E aí, começar a usar isso aí como estímulo, né, para vocês conseguirem chegar cada vez mais alto. E pensando também um pouco em ajudar as empresas, onde o benchmark, onde a empresa é um concorrente muito fraco, a gente criou algumas faixas que seriam faixas que os nossos clientes podem usar para traçar como meta. Entre menos 100 e 0, a gente considera que é uma faixa crítica no qual tem detratores, mais detratores do que promotores. Entre 0 e 50, a gente considera que é uma faixa de aperfeiçoamento, no qual o número de detratores ainda é muito alto, ele tem um espaço muito grande de crescimento. A partir de 50 até 75, uma zona de qualidade, no qual ele já tem um número muito grande de promotores, é uma empresa que já se destaca como oferecendo uma boa experiência do cliente, e acima de 75, que é onde todas as empresas deveriam chegar em algum momento, é a zona de excelência, que é onde pouquíssimas empresas no Brasil e até no mundo hoje se encontram, que é uma maioria muito grande de promotores. Então, isso aí também pode ajudar, às vezes, a traçar uma meta aí das empresas de vocês. A Patrícia quer saber qual seria o prazo ideal para contatar um cliente após responder a pesquisa. Bom, Patrícia, o ideal é que esse contato seja feito o mais rápido possível. Aqui na TrackSale, né, na nossa equipe de sucesso do cliente, a gente tenta entrar em contato com todos os clientes no mesmo dia, ou seja, 24 horas no máximo. E lembrando, né, que o ideal seria a gente entrar em contato com todos os clientes, não só os detratores. Então, tenho certeza que muitos de vocês aí são nossos clientes já, né? E com certeza já receberam um e-mail nosso após responderem a nossa pesquisa, mesmo que tenham dado uma nota boa para a gente. Porque, como a gente falou também mais cedo, né? É importante a gente entrar em contato com os promotores, primeiro para elogiar, né? Por terem gastado tempo respondendo aquela pesquisa, dando aquele feedback para a gente. E também para saber do que eles gostaram realmente, para que a gente possa replicar essas
esses pontos positivos, né, da experiência para outros clientes também, para que todo mundo tenha uma experiência boa. Mas é claro que sempre, né, os detratores são prioridade e a gente sempre tem que entrar em contato com eles instantaneamente. Assim que a gente percebe que chegou uma opinião detratora, a gente já entra em contato com o cliente para entender o que aconteceu e também para tentar resolver de cara aquele problema. Caso a gente não consiga, né, a gente, pelo menos aquele primeiro contato, já deixa o cliente mais tranquilo, porque ele percebe que aquela opinião que ele deu não foi em vão. Ou seja, ele fez diferença para a gente. Mas, resumindo, né, é o mais rápido possível que você conseguir. No máximo, 3 dias. Legal. Uma próxima dúvida aqui da Aline, ela comentou sobre a prioridade de impactar o cliente. Aline, é o que a gente conversou, né? O mesmo cliente, a ideia é que você impacte ele somente de 90 em 90 dias, respeitando isso aí que a gente chama de regra de noventena. Que realmente, impactar com uma frequência muito grande, vai acabar gerando um atrito. Continuando então aqui da Jéssica, a Jéssica ela tem uma dúvida porque quem contrata o serviço às vezes não é quem está utilizando o serviço. Nesse caso, Jéssica, é uma questão um pouco complicada mesmo. Você tem algumas outras abordagens. Você pode impactar o cliente pela contratação do serviço, aí você tem certeza de que é ele que está contratando. Depois, você pode fazer um cadastramento dos usuários do seu serviço, aí, do seu produto. Por que isso? Porque aí você vai diferenciar quem que é o tomador de decisão, quem realmente contrata, para aquele que é o usuário que está realmente fazendo uso do dia a dia ali. E esse tipo de separação do NPS ela é positiva também, porque você precisa que, como eu falei, são experiências totalmente diferentes, uma é na contratação, outra é no usuário. Uma maneira fácil de você entender isso é, às vezes, pelo próprio e-mail de pesquisa, você comentar com o cliente. Teria outra pessoa que a gente possa fazer a pesquisa que é o utilizador disso? Isso aí é uma abordagem que dá para fazer e não é problema nenhum. Você faz a pergunta com aquele cliente, porque a opinião dele é importante, mas você pede a indicação de outras pessoas. Às vezes ele próprio vai indicar outras pessoas que estão utilizando o serviço deles. A Jéssica também pergunta, e se as metas forem atribuídas às equipes comerciais? Bom, como a Arthur já comentou também desse assunto das metas, né, não tem problema também. As metas, elas primeiro podem ser definidas para a empresa como um todo, né, e depois para cada equipe. Lembrando que ok, tudo bem, você atrelar a remuneração ou bônus daquela equipe à sua meta. Então, não tem nenhum problema da gente definir metas para equipes, né? Equipes comerciais também, não vejo nenhum problema para isso. Sim. Até a nossa própria equipe comercial, a gente monitora a satisfação dos clientes de prospect, né? Quando eles vão em alguma reunião, a gente monitora isso. E clientes de onboarding, a gente também faz perguntas sobre os vendedores, para saber como é que é o processo. Então, não tem problema nenhum. O Marper, ele comentou aqui se existiria uma outra pergunta, né? Ele faz uma recorrência de pesquisa com os clientes e gostaria de saber se existe uma possibilidade de uma outra pergunta. Sim, a pergunta do NPS, ela sempre tem alguns elementos-chave, que é a escala de 0 a 10, e depois o grau de recomendação, né? Para que o NPS seja aplicado corretamente, você precisa perguntar se ele recomendaria. Pode ser um amigo, um familiar, uma outra empresa, um cliente, algum tipo de pessoa com quem ele tem um laço afetivo. Então, é possível você alterar um pouquinho a pergunta e não necessariamente você precisa perguntar só sobre se você recomendaria minha empresa. Você pode perguntar sobre diferentes áreas da sua empresa ou sobre possíveis mudanças, né? Às vezes você oferece um serviço diferenciado naquele período, você pode questionar sobre isso, não tem problema nenhum. Gente, infelizmente, a gente está encerrando aqui o tempo do webinar. Eu vi que tem muitas perguntas. Na verdade, eu queria agradecer vocês por esse engajamento tão legal, né? É muito bom que vocês estejam com essas dúvidas, que mostra que vocês estão interessados. E a gente vai ler aqui todas as perguntas no chat, vai entrar em contato com vocês via e-mail para que vocês tenham todas as respostas. E aqui também, né, tem os nossos contatos, tanto o meu quanto do Igor.
para que vocês possam enviar, mandar um WhatsApp. Fica à vontade para procurar a gente, que a gente vai ajudar com qualquer dúvida que vocês tenham. E, além disso, eu queria deixar aqui uma recomendação, né? Para vocês que estão super interessados aí, tem como aprofundar no assunto. A gente tem uma Universidade TrackSale, eu sugiro que vocês procurarem em universidade.trackSale.co. Tem uma série de cursos que são muito mais profundos, que trazem um conteúdo muito mais relevante até do que esse do webinar que a gente está trazendo aqui. E vocês podem, então, participar. Como vocês já participaram desse evento, vocês ganham automaticamente um desconto para qualquer curso da Universidade TrackSale. A gente está com o curso da semana que vem aberta, que é o fechamento do lucro. E em março a gente vai ter o NPS Impact. Então fique à vontade aí para participar desses cursos com a gente também, porque acredito que vai ser muito legal. E então, a gente peço desculpa novamente por não poder responder todas as perguntas. Pode ter certeza de que a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando de NPS, que não tem nada mais prazeroso. Mas a gente vai tentar entrar em contato então via e-mail para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, muito obrigado por terem participado aqui com a gente. É lógico que foi curtinho, mas realmente muito obrigado aí por terem gasto um pedaço da tarde para conversar com a gente. Né? Quer deixar um agradecimento também? Pessoal, faço as palavras do Arthur as minhas, né? Obrigadão pelo engajamento, pelas várias perguntas, né? Achei muito legal as perguntas de vocês. Como o Arthur falou, uma pena que a gente tenha pouco tempo, né, para conversar aqui pessoalmente, entre aspas, né? Mas pode ter certeza que nós vamos mandar as respostas por e-mail, nós vamos conversar com todo mundo, vamos tirar todas as dúvidas. E caso queira conhecer mais, recomendo muito entrar lá na universidade, como o Arthur falou, fazer uns cursos muito legais mesmo. Caso vocês queiram aprender muito mais online, muito mais profundo. E caso queiram tirar dúvidas, bater um papo com a gente, é só mandar e-mail também, ou então mandar um WhatsApp aí, ligar. A gente está sempre à disposição de vocês. Obrigadão, pessoal. Grande abraço.